Então, esse jogo que você estava me falando é perigoso enquanto ele faz com que o menino, a menina, o homem, entre demais naquilo que ele deseja ser. E aí, então, eu não sei até que ponto ele pode se controlar. O RPG pode ser um vício, só que é um vício saudável, é um vício instrutivo, que você só vai ganhar com ele. E aí, sempre teve a preocupação dos pais em relação a isso. Pô, meu filho tá jogando RPG, passa 4 horas jogando, ele pode ter a preocupação dele, do filho tá começando a assumir características do personagem. Mas isso é porque o filho ele não é um garoto normal, é porque ele tem problemas. O problema não é o RPG, é o filho. A exemplo dos grandes eventos de RPGs que acontecem periodicamente nos Estados Unidos, a segunda Bienal Internacional dos Quadrinhos foi palco do 4º encontro que reuniu milhares de jogadores do Rio de Janeiro. Por isso, esta barulheira toda. Aqui, as feras do Roleplaying ensinavam aos curiosos visitantes. Pais e filhos, crianças e adultos trocavam delírios e ensinamentos. É uma espécie de livro que não deixa a pessoa passiva lendo apenas, deixa a pessoa participante. Me lembra aqueles velhos seriados de aventura dos anos 40, dos anos 50. Ele desenvolve a criatividade, ajuda o jovem a desenvolver também o papel de relação com as pessoas. Vive batalhas e vive cotidiano, coisas que você não vive agora e nunca poderá viver. Ou seja, você experimenta novas emoções sem precisar sair do lugar. Os produtos de RPG variam entre dados, peças e inúmeros jogos que não têm publicação nacional. Um elemento que elitiza o rol dos jogadores. Os livros são todos em inglês. Muitas edições guardam curiosidades, histórias de amor, aventura e fantasia escritas por jogadores durante uma partida de muitos anos. Um destes contos já está no 3º volume. Publicações periódicas dirigidas ao público de RPG que alcançam tiragem mensal de até 600 mil exemplares. Um mercado que promete e que chega no Brasil com materiais em português e até jogos criados por jovens brasileiros, baseados na mitologia brasileira. O que a gente não pode fazer aqui? Você vai enfrentar as criaturas do nosso folclore indígena, você vai enfrentar o curupira, o boitatá, o caipora, e vai se engajar nessas lutas, como vocês estão vendo aí, né? Mas o mistério do mundo da fantasia pode não significar apenas prazer e crescimento. Desde sua criação no início dos anos 70 nos Estados Unidos, o RPG cria polêmica. Teve seus originais destruídos e foi censurado pelo Serviço Secreto americano. Qualquer produção imaginativa nos Estados Unidos está encarando um problema de censura. Tem uma contraofensiva da direita, uma contraofensiva cultural. Tá? O autor de GURP, Steve Jackson, no jogo que nós publicamos, traduzido, o suplemento deles de Cyberpunk foi confiscado pelo Serviço Secreto 3 anos atrás, porque eles acharam que era um manual que ensinava pessoas como fazer pirataria de dados, tá? E ele precisava 5 anos de luta, sabe, no tribunal, para que o Tribunal Federal Supremo falava que o governo federal não tinha direito de censurar nem bloquear a publicação de Cyberpunk. A partir de meados dos anos 80, o que se noticiava parecia surpreendente. Timothy Grice, 18 anos, suicidou-se com um tiro de espingarda. Segundo a polícia, o jogo tornou-se uma realidade para ele. Irving Bean Fulling, 16 anos, também se suicidou. Cumpriu uma missão de RPG. Os irmãos Daniel e Steve Irwin, 16 e 12 anos. O mais velho matou o outro e suicidou-se. Eram assíduos praticantes do jogo. James Alan Kirby, de 14 anos, foi acusado de matar o diretor do colégio e ferir outras 3 pessoas. Para a polícia, ele fez tudo desempenhando a personagem que lhe foi designada no RPG. Geoffrey Jaklovich, 14 anos, Steve Loya Connors, 16, Michael Dalvencin, 17, e a lista continua. De acordo com a estimativa da TSR, a companhia que fabrica o jogo, o número de crianças norte-americanas que brincam com RPG já passou dos 4 milhões. Gary Gignis é o presidente da TSR e inventor do jogo. Para ele, não existe relação concreta entre as mortes e o brinquedo. Tudo é apenas coincidência. Did Storm, Relações Públicas da TSR, vai mais além. Segundo ele, o que existe é uma onda de suicídio de adolescentes, com milhares de jovens se matando anualmente nos Estados Unidos. E
se alguém pretende relacionar isso com o fato de jogarem RPG, por que não fazer o mesmo com o hábito deles assistirem televisão ou praticarem esportes nos colégios? Mas as famílias que perderam seus filhos não concordam com esta tese, como no contundente caso dos Spurling, Pat, Lee e a filha Melissa, de 12 anos. Uma noite, há 10 anos, ao chegar em casa, o casal encontrou seu filho Bink, de 16 anos, morto na varanda. Usando o revólver do pai, ele havia se suicidado com um tiro no coração. Até aquela noite, Spurling nunca tinha ouvido falar no jogo. Pat conta que na mesa da cozinha onde Bink costumava estudar, junto com os cadernos dele, havia um vasto material do jogo. Preso à figura do personagem que Bink estava vivendo, havia uma tira de papel onde estava escrito: "Sua alma me pertence, eu vou escolher a hora." Além disso, Bink deixou um bilhete dizendo que havia sido intimado a se matar porque era mau. Pat veio a saber também que dias antes, Bink havia ameaçado a irmã de morte se ela contasse aos pais que ele estava jogando RPG. Na opinião de todos os que conheciam Bink, era um menino fisicamente saudável e psicologicamente ajustado. Ninguém pode esquecer que o Role and Play Game é jogado por milhões de jovens em todo o mundo, sem provocar qualquer consequência séria. O brinquedo é divertido e exercita a imaginação. Recupera o lado lúdico e o contratempo da vida abandona, a um preço que ainda não se sabe avaliar. Se você viver intensamente o personagem, você está ganhando. Se você viver intensamente a sua vida, você está ganhando. Entendeu? Não importa o período, o tempo. O importante é você viver intensamente. É você passar pro personagem tudo. Now pay close attention, because the information you're about to hear could mean the difference between life and death.